Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E toda segunda, quarta e sexta eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. Se você gosta desse conteúdo, não perca os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta pelas manhãs eu gravo conteúdo sobre a área profissional. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para ajudar você a evoluir profissionalmente e assim alcançar o sucesso desejado. E se você também gosta desse conteúdo, não perca os vídeos de terça e quinta pelas manhãs. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Efésios, capítulo 5, verso 11 e 12. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, abra ela nesta palavra abençoada, amém? Efésios, capítulo 5, verso 11 e 12, que diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. O que a palavra de Deus está nos ensinando essa manhã, o que ela está dizendo essa manhã, que as obras, a gente não pode ser, o que quer dizer não se comunicar com as obras infrutuosas, ou seja, ver pessoas, né, que faz coisa errada e a gente vê e não fazer nada, ficar calado, não corrigir a pessoa. Mas a gente tem que corrigir a pessoa, né? Não expondo a pessoa em público, mas, por exemplo, se você vê um irmão, uma irmã da igreja, né, que está fazendo algo errado, escondido, por exemplo, uma mentira, qualquer coisa, qualquer obra infrutuosa significa pecados que, né, atitudes que não agradam a Deus, amém? Tem pessoas que aparentemente está tudo certo, mas só que ela comete pecados escondidos. E a gente não pode ser conivente. Quando a gente vê a pessoa cometendo um pecado e a gente não corrige, a gente passa direto, a gente não faz nada, é como se a gente estivesse concordando com aquela atitude errada. Então, nós temos que corrigir a pessoa, claro, com mansidão, falar para ela, olha, isso que você está fazendo está errado, você conserta, peça perdão para Deus e tenha uma nova atitude. Então, a gente condenar significa corrigir, né? Ver, assim, e você deve corrigir a pessoa, porque se você não corrigiu, é como se você estivesse sendo cúmplice daquela pessoa. Então, devemos corrigir com mansidão, em particular, conversar, mas nunca aceitar, né? Não ficar fazendo vista grossa para aquela pessoa, mas sim corrigir, porque aquele pecado vai prejudicar a pessoa. E se a gente não corrigir, a gente vai estar sendo conivente com aquela atitude errada. E se essa pessoa um dia, né, aconteceu alguma coisa com ela por causa daquele pecado e a gente está sabendo, a gente vai ser culpado também, porque a gente viu e não corrigiu aquela pessoa. Então, corrija. Se você vê alguma pessoa cometendo um pecado escondido, corrija, amém? Não precisa expor a pessoa, mas corrija. Peça para ela, fala para ela, pedir perdão para Deus, pedir a misericórdia de Deus e converse com a pessoa, seja compreensivo, procure entender porque a pessoa está cometendo aquele pecado escondido. Talvez tem muitas coisas, né, que algumas pessoas fazem escondido, né? As obras infrutuosas, as pessoas às vezes fazem escondido. Então, converse com a pessoa, mas não deixe de corrigir, amém? Quando a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada,
e a gente vê uma pessoa fazendo algo que não agrada a Deus, se a gente tem conhecimento, se a gente sabe que aquilo que a pessoa está fazendo é errado, a gente deve corrigir, amém? A gente deve conversar. Então, seja um amigo, uma amiga, um parente que congrega junto com você, se você viu que ela está fazendo coisa errada, corrija, amém? Corrija para que ela possa pedir perdão para Deus e assim ter uma vida nova, amém? Não brigue com a pessoa, não precisa brigar com a pessoa, mas corrija, amém? A correção é bom para nós, porque quando às vezes a gente vê a pessoa fazendo errado, mas aquela pessoa não sabe que está fazendo errado, né? Então a gente tem que abrir os olhos daquela pessoa e alertar ela, olha, isso que você está fazendo está errado. Porque às vezes a pessoa ela não tem conhecimento do que é certo e do que é errado, ela não tem conhecimento direito do que agrada a Deus e que não agrada. Então, às vezes aquela pessoa está fazendo algo que não agrada a Deus e ela está achando que está agradando, mas ela não está. Então, você tem que abrir os olhos dessa pessoa, corrigir com amor, com mansidão, e assim a pessoa, ela vai pedir perdão para Deus, você deve dizer que Deus perdoa ela, deve incentivar a pessoa a pedir perdão para Deus, e assim ela vai ter uma vida diferente. Incentive a pessoa a tomar uma atitude diferente, uma atitude que agrada a Deus, amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que o Senhor possa dar um dia abençoado para os inscritos, as pessoas que vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Dê um dia abençoado para cada um deles, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que você achou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.